Brilhante apresentação. Vamos passar imediatamente para a doutora Yasmin, que vai fazer a última palestra oficial sobre sistema eleitoral. E, em seguida, a gente vai fazer uma programação que está conversando aí. O Marco chegou, que deveria fazer a apresentação dele pela manhã. E, enfim, vamos ver o que é que a gente faz. Bom, pessoal, eu não pretendo me alongar. Eu gostaria de agradecer o Dr. Javier, o seu Tadeu, pela oportunidade de estar aqui, a confiança depositada, numa missão que eu considero assim homérica. Por quê? Eu pretendo que essa apresentação, essa explanação, responda a alguns dos questionamentos que nós colocamos hoje. Um deles, como vivemos a situação que estamos, em termos de estarmos economicamente estacionados, sem um direcionamento no nosso desenvolvimento, e estarmos, inclusive, sem um sentimento de representatividade na política. Então, a chave, talvez, para que isso se altere, é conhecendo a regra do jogo, né? Minha apresentação aqui, né? Por favor. Eu já inicio com... meu nome é Yasmin Sabasso, especialista em Direito Público, mas assim, o maior título que move as minhas reflexões, os meus aprimoramentos, é ser mãe do Kalel e do Daniel e esposa do Sabá. São essas condições que me fazem querer, cada vez mais, expandir meu conhecimento e levar, aonde for possível, valores que, para mim, são indisponíveis. O direito é só um instrumento para isso, certo? Eu já inicio com esse questionamento, por favor. A punição, isso foi Platão que colocou, a punição que os bons sofrem quando se recusam a agir é viver sobre o governo dos maus. Hoje, nós tivemos a oportunidade de ouvir aqui muitas pessoas falarem diversas situações que nos comovem, nos indignam. Uma da grande dificuldade do dia hoje foi fazer valer o nosso direito a não utilizar essa experiência, e sabemos a dificuldade que foi. Hoje, o Renato falou que, quando a direita ou qualquer líder que já está no cenário político percebe lideranças, ele tenta calar, ele tenta abafar essas pessoas. Por quê? Porque não querem que as regras do jogo mudem, que o sistema se altere. Então, para que isso facilite, pode passar, é preciso que nós conhecemos como que se dá o processo eleitoral no país. A nossa justiça eleitoral é uma justiça especializada no nosso ordenamento jurídico e que se fundamenta na nossa Constituição. A nossa Constituição é de 88, então o Brasil, enquanto Estado, ele só tem 33 anos, enquanto Estado de Direito. Então, é muito pouco tempo para uma maturidade política, na condição que a Constituição define. É uma Constituição garantista e resultado de erros da interpretação da nossa história, e que hoje a gente vivencia essa realidade. Um Código Eleitoral super atrasado e com legislações esparsas que modificam um ano antes da eleição. Poucas pessoas se interessam, têm acesso a saber como que vai funcionar as próximas eleições, o que é a justiça eleitoral, como que ela vai se disciplinar. Agora, nesse momento, inclusive, já tem muita gente contabilizando o que é um coeficiente eleitoral, que são partidos, para onde é que vai. E a população, em geral, se indigna com, poxa, o Pará não está sendo desenvolvido, a segurança está horrível e tal, mas ninguém para olhar o sistema eleitoral que a gente vive. Ninguém para pensar que isso é um ciclo que se retroalimenta para que a gente se permaneça ou na omissão ou na inércia. Como eu falei,
esse, em tese, é o que a gente aprende na academia, mas hoje a gente sabe que, acima do Supremo Tribunal Federal, acima da Constituição, existe o Supremo Tribunal Federal, que são 11 pessoas pensando em como interpretar a vontade de manutenção do poder dele, de conceitos globalistas, progressistas, que a gente sabe, só findam a destruição dos nossos valores, acima do que está definido em lei. 11 pessoas colocadas lá, sem nenhum voto direto, né? Foram nossas más escolhas que culminaram com a condição de 11 pessoas estarem na maior corte do país, definindo regras. Hoje nós temos a criminalização do pensar. Hoje nós temos exilados políticos por se oporem à conjuntura do que se vive. Então, hoje nós temos um decreto estadual inconstitucional e tem pessoas que estão achando ótimo, achando que é uma garantia à saúde e ao bem comum. E isso só se mantém, só encontra narrativa porque não há conhecimento, as pessoas só se indignam, mas não agem. Pode passar, por favor. No Brasil, nós temos 2 sistemas eleitorais, o majoritário e o proporcional. O majoritário vai eleger o executivo, governadores, prefeitos, presidente, e é uma conta simples. Mais de 50% dos votos válidos ganha. É simples, mas é questionável. 50% dos votos válidos. Digamos que aqui nós sejamos uma cidade. Se 5 pessoas decidam votar e o resto saia da sala, a decisão de como vai ocorrer para todos vai ficar na mão de 5 pessoas. Se 3 pessoas votarem numa má escolha, todo mundo que resolveu sair da sala, por qualquer razão, delegou o seu direito a 3 pessoas. Então, a obrigatoriedade do voto é uma coisa que é questionável, a gente pode passar horas falando sobre isso, mas o fato é que, se nós não nos posicionarmos, seja na condição que for, a gente está delegando o nosso direito a alguém. O sistema proporcional, ele, em tese, o nosso é um proporcional aberto, porque nós vamos eleger tanto partidos quanto os candidatos, e dar a maior representatividade possível, para que partidos, para as próximas eleições, não vamos ter coligações, mas que partidos pequenos sejam prestigiados, todo mundo seja possível estar no cargo eletivo, mas o que é que ocorre em regra geral? Nós temos fenômenos como o Bob Fly, aqui no Pará, nós temos fenômenos como o Tiririca, a nível nacional, que é o quê? São pessoas que se utilizam do sistema e desse sistema eleitoral para levar para dentro do parlamento pessoas que a gente não se vê representados. Por quê? Eles aglutinam um número razoável de votos e que acabam puxando políticos e representantes que não foram exauridos no debate público, tá? E aí aqui eu rapidamente coloco o que seria o coeficiente eleitoral, que seria o número de votos válidos dividido pelo número de vagas disponíveis para cada localidade, e, em seguida, o coeficiente partidário. Pode passar. Que é o número de votos válidos dividido pelo coeficiente eleitoral. Nesse exemplo, nesse caso, aqui a gente tem coligações, mas suponhamos que fossem só esses partidos. A contabilização desses votos daria como um coeficiente um cálculo de que precisaríamos de representantes de 7 pessoas para representar, e a disposição de vagas seria essa, mais para a coligação, 2 para o partido A e 2 para o partido B. Essas somas, esses cálculos, vão definir com uma certa previsibilidade como vão se portar não só os partidos políticos, mas também os candidatos. E a crítica que se faz a esse sistema é justamente por isso. É majoritário, mas não vê a maioria. Vê a maioria dos votos válidos, não estimula a participação e o engajamento das pessoas, tá? E o proporcional,
possibilita que não haja esse equilíbrio entre os partidos e que haja uma aglutinação de votos em detrimento de pessoas e pessoas que não tiveram exaurido o debate público sejam eleitos, porque um ganhou um destaque desproporcional. Aqui eu trago para vocês, muito rapidamente, uma alegoria do livro da República de Platão, onde ele coloca o mito da caverna. O que é a caverna? Tá? Aqui existe uma chama, que ela, claro, é manipulada por alguém que fica passando as imagens que essas pessoas acorrentadas aqui ficam vendo. Esse é o mundo que essas pessoas conhecem. Projeções, ilusões de alguém que está controlando essas imagens que estão sendo passadas aqui. Com muito esforço pessoal, dessas pessoas vão romper as correntes que os prendem e vão sair da caverna. Saindo da caverna, ele vai conhecer o mundo que não é mais um mundo de ilusão, mas um mundo de verdade. Saber, de fato, como é que as coisas são. É um mundo inteligível que a gente fala. É dar sentido às coisas. Hoje nós vivemos um momento em que os nomes, os signos, as palavras, elas estão sendo totalmente desvirtuadas e desconstruídas na pior acepção da palavra, realmente. Então, o certo, ele ficou relativizado, e isso é para justamente nos manter inertes e numa zona de conforto que garante a tranquilidade de quem detém o controle das chamas e da ilusão que nos condiciona, nos aprisiona a mover o sistema. A saída e a busca pela verdade, a verdade que é absoluta, o certo que é certo e sempre vai ser, é um esforço muito grande e que é pouco fomentado. Para isso, tanto é pouco fomentado que somos poucos aqui. Somos valiosos, mas somos poucos aqui. E tem que ser assim mesmo. A gente tem que entender que o que custa muito é natural que valha muito também. Então, é preciso que a gente abra mais espaços de discussão em busca dessa verdade, em questionar, em não aceitar como normal privação de liberdades, entendeu? Direitos individuais sendo totalmente vilipendiados em razão de uma narrativa que a gente sabe é muito mais opressora. Acorrenta, não liberta, acorrenta. Bom, pessoal, como resolver isso? A solução de tudo isso que foi dito hoje aqui é ultrapassar a atuação política capacitando os eleitores, apresentar o que é o sistema eleitoral, informar a competência de cada cargo eletivo, porque vão ser essas pessoas que mudarão as regras do jogo e impactarão nossas vidas efetivamente. Sair do imediatismo de vou votar, não vou desperdiçar meu voto, vou votar em quem tem chance de ganhar, porque é bonitinho, porque me deu uma cesta básica e matou minha fome hoje, mas vai me manter condicionado a um sistema. Então, é sair dessa pequenez de informação e buscar estimular cada vez mais a participação na política. E é isso que eu acredito que estamos todos hoje fazendo aqui. Por fim, muito tempo depois, Platão falou isso lá antes de Cristo, o Burke também fala que, para que o mal triunfe, basta que os bons fiquem de braços cruzados. E a proposta que eu faço para vocês, dentro daquele cenário lá da caverna, onde é que vocês gostariam de estar? Em que aspecto dessas regras do jogo vocês querem estar? No tabuleiro, como peões, e sendo definido o jogo por quem conhece as regras do jogo, ou realmente buscando espaço e atuando na política como ela deve ser, não desvirtuando a política, mas dando a ela um espaço de que há, sim, possibilidade de ter representantes com os valores que nós defendemos, sim, porque vamos ocupar esses espaços e não deixar que o mal avance, e o mal aqui eu coloco não só numa divergência ideológica, não é só isso, é realmente no
num posicionamento que destrói tudo que sustenta uma sociedade. A busca é impedir que lá na frente a gente não se reconheça mais enquanto indivíduos, porque vamos ter uma mera projeção de nada, nem de ideias, nem de indignação, nem de nada. Então, que a gente consiga dar um passo à frente da indignação para a ação e mude o jogo participando dele, mas com a garantia de que não estamos dispostos a perder os valores que nos são muito caros. Eu encerro a minha fala aqui, deixando esse questionamento para vocês, onde vocês querem estar. Eu quero estar lá fora da caverna, luto diariamente para sair dela, e uma das coisas que me sustentam, me motivam a isso, é a minha família, sem sombra de dúvidas. Eu não quero que meu filho cresça no mundo de ilusão, eu quero que ele esteja realmente envolto, meus filhos, né, envoltos de uma verdade absoluta, e que ele entenda o que é o belo, o que é o certo, o que é o bom, tá? Não a narrativa que a gente está vivendo hoje. E eu espero também que lá, quando ele cresça, as leis elas não estejam sendo usadas para condicionar uma narrativa e pessoas à vontade de um pequeno grupo que não nos representa. É isso que eu desejo.